Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo nós estamos aqui na presença dele para cultuarmos a esse Deus maravilhoso e também aprendemos com ele os seus ensinamentos. E a mensagem de hoje está muito forte e poderosa. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 2 a 6. Então, 2 Coríntios 3, 2 a 6. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós lemos a Tua palavra e pedimos que, através agora dessa leitura, o Senhor venha nos ensinar. Neste domingo, neste dia que está preparado pelo Senhor para estarmos na Tua presença. Fala conosco, Senhor. Não deixe que nada nos atrapalhe de Te ouvir, Te compreender e possamos colocar em prática na nossa vida. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, e que ao falar não seja eu, mas o Teu Espírito Santo fale através de mim. Usa-me e fala agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um texto maravilhoso que nós acabamos de ler. O tema de hoje é Somos cartas. A Bíblia fala em carta, né? Mas o que é uma carta? Ou melhor, para que serve uma carta? A carta, ela serve para que outra pessoa possa lê-la. E através da carta nós conseguimos manifestar, transmitir o que queremos que aquela pessoa leia. É como que se a gente estivesse diante da pessoa falando com ela. Então, quando alguém pega uma carta e começa a lê-la, ele já verifica o que a outra pessoa que escreveu, o escritor daquela carta, está querendo dizer, como ele está se sentindo, o que ele quer fazer. E nós somos a carta. Somos a carta de Deus. As pessoas, ao olharem para nós, elas vão fazer uma leitura de nós. Vão fazer uma leitura da nossa vida. E agora eu peço que você reflita. Faça uma autorreflexão. Como as pessoas têm te lido? O que você tem transmitido para as pessoas quando elas fazem uma leitura de você, uma leitura da sua vida? Será que você tem sido aquela pessoa que, quando te leem, dizem assim: como é agradável estar na presença dessa pessoa? É uma pessoa do bem, é uma pessoa de Deus. Esta é uma pessoa que temos que ter confiança e podemos ter essa confiança, porque ela é leal. É uma pessoa que podemos usar como exemplo. Ou você tem sido aquela pessoa que dizem assim: meu Deus, lá vem aquele, não quero nem ficar perto dessa pessoa. Ela é ruim, ela é má, não podemos contar para nada com ela. Tudo que ela faz, ela reclama. Uma pessoa extremamente negativa. Ficar perto dela, tenho dor de cabeça, me sinto mal. Qual tem sido, qual carta você tem sido? Quando a pessoa lê, se sente bem, feliz, agradável, ou quando ela lê, quando te lê, ela se sente pesada, triste e se sente mal. Nós temos que ser a carta que transmitimos Deus através de nós. As pessoas, quando nos lerem, elas leiam Deus através da nossa vida. Elas vejam Deus atuando em nossa vida e por intermédio de nós.
Então, nós temos que ser uma carta agradável, uma carta que ilumina a vida da pessoa quando nos lê, que traz paz, traz alegria, traz coisas boas, positividade, fé e esperança. Traz Deus através de nós. Muito bem, nós somos exemplos de Deus. E esse Deus maravilhoso, ele confiou em nós para que os seus ensinamentos fossem transmitidos através da nossa leitura. Agora, como nós devemos fazer, o que devemos ser, o que fazer para que realmente possamos ser essas cartas de Deus. E é isso que o Senhor quer nos ensinar neste domingo. Apenas algumas lições, mas que nós vamos ver agora como sermos as cartas de Deus. A primeira lição é: a letra mata, mas o espírito vivifica, que inclusive é uma parte do versículo que nós lemos. O que significa isso? Muitas pessoas erroneamente dizem que quando a Bíblia fala que a letra mata, significa que você não deve ler a Bíblia, que você não deve estudar a Bíblia, porque é a letra. Então, quando você lê, você vai morrer. Isso é mentira. Isso é uma mentira, uma interpretação totalmente demoníaca. Porque nós, pelo contrário, nós temos que ler a Bíblia e aprender com Deus através da leitura da tua palavra. O que significa isso? Significa que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. A lei de Moisés, essa lei que diz, é a lei de Moisés. Os 10 mandamentos. Ela veio para que os homens pudessem cumpri-la. Só que essa lei dizia o seguinte: você tem que cumprir tudo, sem exceção, porque se você descumprir qualquer um desses mandamentos, você vai morrer. Então, era uma lei pesada, forte. Eu não digo que você não deve cumprir os mandamentos do Senhor, pelo contrário, você deve cumpri-los. Mas, pela graça de Jesus Cristo, que veio a este mundo, morreu por você, você, se descumprir um desses mandamentos, você não vai morrer. Porque você tem a chance e a oportunidade de pedir perdão, de se recuperar e continuar na presença de Deus. Então, nós temos que viver pela graça, pela fé. E quando a Bíblia diz que a letra mata, é isso. E quando diz o Espírito vivifica, significa que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a fazer parte da sua vida. Vem habitar em você e você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. E aí, sendo templo do Espírito Santo de Deus, você então não morre por, às vezes, cair no erro ou fazer qualquer coisa que não deve. Porque o Espírito do Senhor está contigo, está habitando em você. Então é isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando nós estamos em Cristo, nós não somos religiosos, mas nós somos espirituais. E sendo seres espirituais, temos que estar cumprindo a lei, sim, mas debaixo da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira lição, para que você saiba como ser carta de Deus, como ser lido pelas pessoas de forma que as pessoas, ao olharem para você, elas vejam Deus através da sua vida. E a segunda lição, que hoje são duas poderosas lições. E a segunda lição, olhar para Jesus e não para as pessoas. O que quer dizer isso? A humanidade tem já encravada na sua vida olhar e começar a julgar as pessoas. Ficar olhando para as pessoas, buscando seus erros e aí criticando, julgando aquelas pessoas. Tanto isso é verdade que a própria Bíblia, em outros versículos, diz: por que você olha o cisco no olho do seu irmão
e não verifica a trave que existe no céu. E, aliás, existe um ditado popular que tem tudo a ver com a Bíblia, que diz que você olha para o defeito do outro e senta em cima do seu próprio defeito, do seu próprio erro. Então, os homens, porque têm a natureza pecaminosa, eles acabam cometendo esses erros. E nós, sendo cartas de Deus, não podemos cometer esses erros. Ao olhar para as pessoas e verificarmos, quando a gente faz a leitura do outro e verifica que ele está em pecado, nós não temos que criticá-lo, não temos que julgá-lo, porque a Bíblia também diz que aquele que está em pé se cuide, vigie para não cair. Significa que todos estão sujeitos a pecar, a errar e a cair. Então nós não temos que olhar para a pessoa e criticá-la e julgá-la, mas sim olhar para Jesus. E com esse olhar fixo em Jesus, ao invés de criticar e julgar a pessoa que está errada, que está em pecado, nós devemos orar por elas, devemos estender as mãos, repreender aquele que está julgando e que está condenando, porque nós também temos uma natureza pecaminosa. E como a Bíblia diz, que eu acabei de falar, temos que vigiar para não cair também. Porque senão hoje você está olhando, julgando e falando daquela pessoa, mas amanhã pode ser você. E eu não estou dizendo que será, e em nome de Jesus não vai ser. Eu estou dizendo que nós temos que aprender a olhar para Jesus e não para as pessoas, certo? Então é isso que a gente está aprendendo hoje, né? A olhar para Jesus. Tanto é que lá em Marcos, capítulo 2, versículos 15 e 17, as pessoas começaram a perguntar: mas como que pode Jesus se sentar e comer com prostitutas, com fariseus, com pecadores? Porque Jesus fazia isso. Ele não olhava para a pessoa e não ficava julgando e condenando pelos erros e pecados, mas ele olhava para a pessoa e se aproximava para tirá-la desse caminho do mal, desse pecado, desse erro. Então, nós por isso que temos que olhar para Jesus, para fazermos igual a ele. E Jesus, então, quando começam a perguntar isso, por que ele comia com os pecadores, fariseus e prostitutas, o que Jesus respondeu? Não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Aqueles que são sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Então, nós temos que olhar para Jesus, porque fazendo isso, vamos olhar para as pessoas com um olhar de amor, de compaixão e misericórdia, assim como Deus tem olhado para nós. Nós temos que ser cartas do Senhor. E sendo cartas do Senhor, seremos pessoas ricas. E agora eu não me refiro a dinheiro, mas ricas de compaixão, ricas de amor, ricas da presença de Deus na nossa vida, para que quando as pessoas olhem para nós e nos leiam, vejam a glória de Deus manifestada através da nossa vida. Que o Espírito Santo possa ter falado com vocês poderosamente neste domingo. Reflitam nessa mensagem, também pratiquem e encaminhem essa mensagem para o máximo de pessoas que você conhece, para que elas aprendam como ser cartas de Deus. Oremos. Senhor, obrigada pela tua palavra e por nos ensinar. E que nós possamos ser cartas do Senhor, porque assim estaremos refletindo, Pai, a tua glória através da nossa vida. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já vamos orar encerrando. Que vocês possam ter uma semana abençoada que está se iniciando hoje, né, na verdade, e que a semana de vocês, a presença de Deus esteja na sua vida. Que vocês sejam cartas de Deus, refletindo a luz dele, a glória dele para todas as pessoas que te olharem, que te lerem. Terça e quinta nós teremos os devocionais durante a semana e eu aguardo vocês também. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora então orar e receber a bênção do Senhor. Ô Pai, muito obrigada por passarmos uns minutos na tua presença como igreja, unidos, e que o teu Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem.
a nossa semana que se inicia seja uma semana poderosa, produtiva, com muita sabedoria e que nós possamos ser cartas do Senhor durante toda a semana. Nos cubra com teu sangue, coloca os anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todo o mal, seja humano ou espiritual. Guarda nossa família, guarda nossa casa, guarda os nossos animais e os nossos bens. Dá-nos uma noite de descanso muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus e até terça e quinta em nome dele.